aleluia. Que alegria estar aqui de novo com vocês. De manhã eu levantei a mão, era visitante, agora de tarde eu já não sou. Perguntaram quem esteve aqui pela primeira vez. Estou sendo muito bem tratada, muito bem acolhida, muito feliz com essa casa. Estou lá desfrutando um quarto de hotel na casa de Sandra, né? Graças a Deus ela não é daqueles irmãos, né, que a gente, né? Fiquei com medo de manhã, eu preguei, eu disse, vai que eu estou pregando, vai cair na casa de um irmão. Mas Deus é maravilhoso, a irmã é rocha mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Dessa vez eu vou ler logo, tá bom, gente? Porque depois vão dizer, esse pastor era uma mulher que não leu a Bíblia uma vez. Então eu vou começar lendo a Bíblia. Queria compartilhar com vocês um pouco sobre a revelação do Pai. Através das lutas que nós passamos. E eu escolhi Davi. Porque Davi revela muito a presença do Pai. Até porque Davi passou por coisas que ele, inspirado por essas coisas que ele estava passando, ele escreve o Salmo 22, que é exatamente um clamor profético do que Jesus ia viver. Então Davi realmente é aquele que abre as portas e começa a trazer a presença da revelação do Filho de Deus. O relacionamento de Davi com Deus, ele já mostrava como ia ser aquele que seria o renovo, o justo renovo, o rebento, o nosso Salvador Jesus. Então, quero compartilhar, vou pedir agora, orar, para que o Espírito de Deus nos conduza. Pai, eu quero clamar a Ti, Pai, importa que eu diminua e Tu cresças, que sejam agradáveis diante de Ti, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, rocha minha, Redentor meu. Pai, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, a Tua palavra, Senhor, é a espada do Teu Espírito. Então, sobre a palavra, nós Te pedimos que ela venha, Pai, incendiada, de revelação do Teu Espírito, Senhor, de presença, Senhor, para que o Teu Shekinah, não só, Senhor, que a gente possa sentir, mas que a gente possa ver a manifestação do Teu Shekinah, Pai, nessa casa. Nós Te agradecemos e louvamos a Ti pelo que o Senhor fez nesse final de semana, mas nós queremos Te pedir agora, Pai, uma porção do vinho novo, uma porção, Senhor, daquele vinho, Pai, que naquele casamento, Senhor, quando já tinha servido todos os vinhos, não porque eram inferiores, mas os vinhos melhores e excelentes tinham sido servidos, mas agora havia uma água ali naquela talha, havia ali uma água de algo totalmente desprovido de realeza, algo totalmente cansado, vulnerável, mas o Senhor tocou, e aquele lugar que era só uma água, se transformou no melhor vinho do casamento. Pai, nós nos colocamos agora como aquela água da talha, nós nos colocamos agora, Pai, depois de uma conferência intensa do final de semana, eu creio que cada um aqui está, Pai, com a carne, Pai, já exaurida, o cansaço, o sono, já tomando conta e tudo aquilo. Então nós somos essa água da talha. Então nós queremos Te pedir que esse vinho novo comece a se manifestar aqui. Nós clamamos agora para que haja uma porção do vinho do fim do casamento, das bodas de Caná, que o Senhor possa derramar pela sua infinita misericórdia, tocando e mudando a natureza da água em vinho, mudando a nossa natureza fraca, vulnerável, completamente desprovida, e ser uma natureza transformada para ser vinho que dá brilho ao rosto do homem, que alegra os caminhos. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graças a Deus. Quando eu cheguei aqui de manhã, eu falei rapidamente sobre Garanhuns, essa terra maravilhosa, que meu marido até diz, eu amo vir com você aqui, porque você olha e diz, eu vivi aqui, eu passeei aqui, meu pai e minha mãe me trouxe aqui. Então é uma terra cheia de boas memórias na minha vida, na minha infância, e é uma terra que eu estava compartilhando com vocês, das 7 colinas, das 3 fontes de água, e Garanhuns significa pássaro preto, e eu não tenho dúvida que é o corvo que sustenta a profeta. Então eu quero mais uma vez reafirmar isso, e registrar esse lugar, e deixar um selo
selo memorável que essa terra é uma terra de refúgio de profetas, que leva homens e mulheres de Deus às colinas altas, e que há uma provisão profética sobre essa terra, para que o corvo alimente os profetas, para que eles sejam sustentados e não parem de profetizar, não parem de declarar em nome de Jesus. E essas três fontes, elas representam muito também, porque três fala de ressurreição, fala do Pai, Filho e Espírito Santo. Então uma cidade de 7 colinas, 3 fontes, corvo preto, presença profética. E quando a gente estava aqui de manhã, eu vi essa igreja numa colina mais alta da cidade. A adoração era tão poderosa, algo tão poderoso, e eu via como vocês liberando umas gotas, mas não eram coisas aqui da terra, era um alimento, era um desenho para a cidade, um desenho profético para a cidade. Então vocês estavam na colina adorando, vocês adoravam, e quanto mais vocês adoravam no alto da cidade, vocês estão aqui, mas a projeção espiritual é que vocês estão no lugar mais alto da cidade. E a colina era um lugar ventilado, gostoso, aquele lugar de presença. E quanto mais vocês adoravam, mais aquilo saía de vocês. E era como se fosse um vapor sobre a cidade, um orvalho sobre a cidade. Agora eu achei. Um orvalho sobre a cidade. E aquele orvalho, ele descia sobre toda a cidade, trazendo cura, trazendo mudança, ou a mudança do ambiente, uma transformação geográfica, por causa do que vocês estão fazendo nos lugares altos. E não se preocupem, porque o corvo vai alimentar. O corvo vai trazer toda a provisão profética para vocês cumprirem aquilo que o Senhor determinou para vocês cumprirem, sem perder a essência. Amém, família? Glória a Deus, glória a Deus. Aqui em 1 Samuel 17, versículo do 10 ao 11 diz: e o filisteu disse: eu desafio os exércitos de Israel neste dia, dá-me um homem para que eu possa lutar. Eu quero que vocês guardem isso, tá, gente? Dá-me um homem para que eu possa lutar. Quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. A gente sabe do coração de Davi, né? Todo mundo ama contar a história. A gente vai para a escolinha dominical, diz para as crianças sobre a funda de Davi, diz tudo o que Davi fez, né? Como derrubou o gigante. Tinha 5 pedras, conseguiu derrubar o gigante na primeira pedra, guardou 4, depois tem 4 gigantes. Valente Davi mata os 4 gigantes que sobravam. Então tudo resolvido. Deus dá todas as pedras necessárias para todos os gigantes que vamos derrubar na nossa vida. Todos os gigantes que você vai ter e vai passar pelo seu caminho, você já tem toda a provisão para derrubar eles. Mas o mais importante dessas 5 pedrinhas, e da primeira que derruba, não é o que ele levou na funda, mas o que ele levou na sacola. Quando Davi vai em busca de obedecer a seu pai, levar a provisão para os seus irmãos, ele está levando uma provisão para os irmãos que o julgam, que não aceitam, que competem com ele, que caluniam ele. E a gente vê em todos os trechos das conversas de Davi com os irmãos, é Davi sendo diminuído, Davi sendo colocado numa situação difícil. O que é que esse rapazinho veio fazer? Não devia ter ficado cuidando daquelas poucas ovelhas de nosso pai? Quem é esse metido? Então era isso que estava sendo anunciado. Nós nesse tempo precisamos ter esse coração de Davi, de suportar o que as pessoas estão tentando dizer contra nós, para que a gente possa cumprir de levar o que o nosso pai mandou a gente entregar. Então Davi, ele é exatamente o coração que a gente precisa para esse tempo. Então ele só pega na funda porque ele pegou na sacola primeiro. E o que é que ele pega antes? O serviço. Ele serve antes de derrubar gigantes. Antes de derrubar gigantes, nós precisamos ter um coração que serve, um coração que vai levar o que é necessário, ainda que seja para a gente ser exposto, ainda que seja para a gente ser caluniado, ainda que seja para a gente não ser compreendido. E é exatamente isso que acontece. A autoridade dele cresce à medida que ele suporta a rejeição.
Todos aqueles que vão ser investidos de autoridade vai precisar suportar rejeição. Do contrário, ele pode ser manipulado. Porque toda vez que a gente deseja muito ser aceito, a gente acaba permitindo ser manipulado para ser aceito. Aquele que venceu a rejeição não pode mais ser manipulado. O temor do homem arma laços. Então a gente não pode ter temor do homem. Então uma das coisas que Deus quer tratar com a igreja nesse tempo é não ter medo de ser rejeitado. Não ter medo de andar num passo diferente. Não ter medo de ter as coisas de Deus na sua vida ao ponto que você vai precisar tomar decisões, rupturas, para que você guarde a essência. E uma das primeiras coisas que a gente tem que lançar fora é não esperar aplausos, não esperar aceitação e cumprir aquilo que Deus nos mandou fazer. Então a rejeição é algo que a nossa alma precisa, porque a alma humana, ela precisa ser aceita. A alma precisa ser aceita, o espírito não. O espírito já está resolvido. É por isso que Deus disse ao profeta: eu vou fazer o seu rosto duro como um seixo, para você poder resistir a eles. Então o rosto do profeta se tornou duro como pedra. Duro como pedra. Por que isso? Porque ele não poderia sucumbir diante de ser aceito ou não. Então a casa que anda nos fundamentos apostólicos e proféticos, ela precisa ser uma casa que suporta ser rejeitada pela cidade, para ela ser a voz da cidade. Então quando o filisteu vem e ele confronta e ele diz: dá-me um homem para que eu possa lutar. Saul, os irmãos de Davi e todo o exército de Saul, eles temeram e ficaram amedrontados. Eu creio que a gente está vivendo dias que os gigantes estão pedindo: dá-me um homem para que eu possa lutar. Há um clamor, sabe, uma voz que está saindo das trevas e pede: dá-me um homem para que eu possa lutar. E o Senhor pergunta à igreja: a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? O Senhor pergunta: quem são os homens que estão disponíveis a lutar com os gigantes? Quem são os homens que que eles não podem ser manipulados, que eles não podem ser cartas marcadas, que eles vão ter a firmeza necessária para os últimos dias? Porque Deus tem permitido a igreja passar por tantas coisas, ser tão sacudida? Porque nós não vamos brincar de princesinha, de moranguinho nos dias que estão se aproximando. Precisa ser uma igreja madura, uma igreja versada na palavra, que está sendo preparada com autoridade e poder para confrontar principados e potestades. Uma igreja que está debaixo da unção de Efésios 6, quando o Senhor diz que já nos deu o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça e os pés com a preparação do evangelho da paz, para que depois de termos feito tudo, permanecemos inabaláveis. Então, não é você passar a situação e dizer: acabou comigo, não sou mais ninguém agora, meu Deus, o que vai ser de mim? Não, o treinamento para esses dias é: depois de termos feito tudo, nós permanecemos inabaláveis. Esses são dias de levantar uma igreja inabalável a Ele. São dias de levantar uma igreja inabalável, uma igreja que ela está preparada, uma igreja que tem muito amor, doçura no coração, ela é incorruptível. A promessa de Deus é para conservar espírito, alma e corpo íntegro, inteiro. Íntegro, você lembra de leite ninho integral, que delícia, né? O integral, aquela coisa que a gente pegava a colher, botava na boca, né? Tinha gosto mesmo, né? Então ele é íntegro, ele está inteiro, está ali a força toda, íntegro, irrepreensível, que não vai sofrer decomposição, não vai se decompor e não vai tomar a forma do mundo. Esses são dias de homens e mulheres que precisam vencer as estruturas do inferno, as estruturas que estão se apresentando, e para isso não pode ser a igreja que era a igreja de 10 anos atrás, a igreja de 20 anos atrás. Deus está mudando a roupa da noiva, porque o casamento está se aproximando. Deus está dando as vestes necessárias. Salmo 45 mostra as vestes do noivo, do sacerdócio de Cristo, e as vestes da noiva, como é que tem que ser. Então ali a gente começa a entender o que o Senhor está nos chamando para a gente vestir a roupa de núpcias.
E o noivo não pode vestir a noiva, porque isso seria terrível. Isso seria ia defraudar a noiva que se prepara para esse encontro, é a noiva que se veste, é a noiva que se prepara para o encontro, mas o noivo começa a anunciar que está chegando, e a noiva começa a se ataviar. Então são dias de preparação para ataviar a noiva, e eu creio que Jesus é a da raiz de Davi. Davi é o homem, dá-me um homem. Davi aparece. Mas Davi aparece não com as roupas de Saul. Davi não aparece com as estruturas de Saul. Davi aparece como pastor. Aliás, quando ele deu o problema, quando Davi deu o problema e caiu com Betseba, o profeta confronta ele. O que é que Davi faz? Davi vai chorar uma semana, e ele tira as vestes de rei e ele volta de novo para as vestes de pastor, porque ele tira a estrutura que ele estava, e Deus estava dizendo: eu quero o pastor que está aí dentro, eu não quero o rei, eu não quero o grande guerreiro de batalhas, eu quero que o pastor apareça de novo. E é isso que Deus está querendo às vezes, tirar algumas coisas de nós que estão atrapalhando o que Deus quer fazer em nossas vidas. Esse não é só um tempo do que você vai ganhar, esse é um tempo do que você vai perder, do que você precisa perder. O pastor já deu a lição hoje aqui sobre o violão. A gente precisa dizer muitas coisas mais sobre isso, porque quanto maior o nível que Deus vai te colocar, mais você vai precisar deixar algumas coisas pelo caminho. Algumas coisas vocês vão ter que deixar. Nós precisamos deixar algumas coisas. Talvez rodas de amigos, talvez uma estrutura doentia, talvez um relacionamento que não é aprovado pelo Espírito. Então algumas coisas vão ter que sair da nossa vida, se a gente quer galgar um nível maior, uma patente maior. Então dá-me um homem. Essa é a frase: dá-me um homem. A crise vem viver situações adversas, a natureza que representa essas circunstâncias que não compromete quem eu sou, mas me convida a transformar. Então a crise vem e nós precisamos revelar no meio da crise aquilo que nós devemos ser, para que a gente possa estabelecer aquilo que Deus já nos chamou. A unção está dentro, ela precisa sair. Cada um de nós tem uma unção dentro, ela precisa ir para fora. Cada um de nós tem algo guardado dentro de nós. Cada um de nós não veio para buscar, veio para revelar. Você não vai encontrar, você vai revelar. Então para de tentar encontrar no outro alguma coisa que já está dentro de você, mas que precisa sair para fora, ser revelada. O que é que o Espírito de Deus faz numa conferência como vocês viveram esses dias? Você não vem aqui: eu quero a unção de Nick Bilma, eu quero a unção disso aqui, eu quero. É como se a gente pudesse pegar, como a gente pega essa caixa de lenço e levar. Não é assim. Se assim seria muito fácil. Você importava o avivamento, comprava um pacote de avivamento e distribuía na igreja. Não é isso. O Senhor está nos chamando para destravar o nosso homem interior e chamar para fora aquilo que você já é, mas que está guardado. E homens de Deus vão destravar o seu destino para você botar para fora o que você já foi estabelecido desde o ventre da sua mãe. Salmo 139 diz: quando eu era substância informe no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha escrito todos os dias da minha vida. Então a guerra hoje não é o que eu vou pegar, mas aonde eu vou destravar. Ela está muito mais relacionada a você. Ela depende muito mais de você do que quem está pregando aqui. Ela depende muito mais de você do que a adoração da igreja. Ela depende muito mais de você do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque já está aqui. Deus não está te chamando para você pegar algo. Deus está te chamando para você botar para fora o que Ele te deu desde o ventre. Então é esse lugar, o trabalho é seu. Desenvolver a salvação, o propósito é seu. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado por vós, diz o Senhor. Então a escolha é nossa, o desejo é nosso. Seria maravilhoso que os outros fizessem tudo por nós, mas vem cá: orar, adorar e jejuar é você que tem que fazer. Ninguém vai fazer isso por você, é você que faz. Quem ora é você.
Interessante que as coisas principais da Bíblia, o Senhor manda a gente fazer em secreto, né? Porque Ele diz que a gente estiver orando, feche a porta do nosso quarto, ore em secreto que o Senhor nos recompensará. Ele diz que quando a gente estiver jejuando, a gente não precisa dizer a ninguém que a gente está no jejum, que a gente jejua em secreto. E Ele diz que quando a gente estiver dando alguma coisa a alguém, que a mão direita não veja, a mão esquerda não veja o que a mão direita deu. Quer dizer, as 3 principais coisas que Deus quer que a gente faça, não precisa ser feito em público, precisa ser feito no secreto. Engraçado, é que na Bíblia diz que a gente vai dizer naquele dia, mas Senhor, em Teu nome eu preguei, em Teu nome eu expulsei demônios, em Teu nome eu falei em línguas, e Ele vai dizer, nunca vos conheci. Então o Senhor não está com crise de pregadores, Deus não está com crise de expulsadores de demônios. O Senhor está procurando os que adoram em espírito e em verdade. Ele está tentando encontrar esses homens e essas mulheres. Então a oração, a adoração, jejum, porque adoração para mim é jejum, e o que a gente oferta, a gente faz no secreto, e a recompensa vem do Senhor publicamente. Já aqueles que pensam que estão fazendo alguma coisa para os outros verem, esses, ele vai dizer, eu não conheço. Então a gente está precisando do coração de Davi nesses dias. O coração de Davi não precisava das vestes reais, não precisava da roupa, não precisava das ferramentas, porque ele era o ungido. Ainda que ele não tivesse lá no trono, ele já era ungido de Deus. Tem muito ungido que ainda não foi revelado para esses últimos dias. Tem muito neguinho aí, malucão, fumando maconha, cheirando cocaína, fumando crack, vivendo no homossexualismo, que vão vir com a sede sobrenatural, e a obra será tão rápida. Nós não conhecemos os nossos irmãos que estão para chegar, mas eles já estão chegando, e a igreja precisa se preparar, porque eles vão vir com a paixão violenta pelo Senhor. Eles virão com a paixão tão violenta, que na medida do que eles desceram muito fundo, nas drogas, na prostituição, na imoralidade, no homossexualismo, em tudo que eles viveram, é a capacidade que eles têm também de ir fundo no Senhor. Não brinquem com pessoas que tiveram traumas profundos, porque as pessoas que passaram por traumas profundos, elas processam as vitórias de uma maneira diferente. Pessoas que sofreram muito, pessoas que passaram por situações de muita perda, dores, luto, pessoas que passaram por situações de muita vergonha, quando elas se convertem e entram na igreja, elas processam a adoração de uma maneira diferente, elas pregam de uma maneira diferente, elas adoram de uma maneira diferente, elas fazem um cafezinho da lanchonete de uma maneira diferente, elas fazem peça de teatro de uma maneira diferente, porque elas processam, elas têm um modelo de processar as coisas dela dentro do DNA, de uma maneira que elas conheceram a dor, a perda e o luto. Por isso que a alegria, o prazer, a entrega delas é de uma maneira completamente diferente do que aquele que não passou. Por isso não se confunda quando Deus permitir que você passe por alguma dor, por alguma perda, por alguma situação, porque Deus vai mudar a tua maneira de processar a alegria dele, e a alegria do Senhor será a tua força. A alegria dessa pessoa é mais intensa, o celebrar dessa pessoa é mais intensa, a entrega para o Senhor é mais intensa. Tudo é diferente em alguém que venceu a sua última dor. E aqui diz o seguinte, 1 Samuel 17:14, e Davi era o mais moço, e os 3 mais velhos seguiam a Saul. Olha, isso aqui é muito poderoso, porque o filisteu diz assim: eu desafio o exército de Israel nesse dia, dá-me um homem para que eu possa lutar. Então quando Saul e o exército viu isso, ficou desesperado. Davi era o caçula, o mais novo dentre os 3 irmãos, e a Bíblia diz que os irmãos seguiam Saul, mas Davi seguia o Senhor. Os irmãos de Davi estavam seguindo as orientações de Saul, mas Davi não seguia as orientações do sistema. Davi seguia as orientações do Senhor.
Para Davi a banda tocava de um outro jeito. Para Davi as coisas eram processadas de uma outra maneira. A entrega de Davi era de uma outra forma, sabe? A maneira como ele se movimentava, a maneira como ele vivia. Ele não estava vivendo como todo mundo. Por isso que Davi teve coisas que as pessoas não tiveram. Quando você se movimenta, quando você vive, quando você se relaciona, quando você tem uma entrega na casa do Senhor, diferente da maioria, as coisas de Deus na sua vida serão completamente diferentes. As pessoas dizem: eu não entendo, por que eles estão vivendo nesse prédio lindo? Por que eles estão abrindo a igreja e essa igreja é uma bênção para a cidade? Por que eles estão conectando com pessoas que vêm aqui e honram eles? A gente olha a situação e diz: ah, isso é maravilhoso, mas o Senhor diz: olha o processo antes de ver a vitória. Porque a maioria das pessoas olham a vitória, mas não olha o processo. O processo que tiveram que suportar para chegar onde estão. Então aqui eu quero dizer o primeiro ponto. Essa guerra de Davi revela quem é seu pai. 1 Samuel 17, 26. Primeira chave. A guerra vai revelar quem é seu pai. E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para que grite desafios aos exércitos do Deus vivo? Sabe qual era o problema de Davi aqui? Davi estava revoltado, não por causa da situação em relação a ele, mas Davi estava vendo a situação em relação a Deus. Então quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus vivo? O que é incircunciso? Na tradução, incircunciso é sem pai. O incircunciso é alguém que não tem pai. Por que o incircunciso é alguém que não tem pai? Lembra de Paulo com Timóteo? Paulo circuncidou Timóteo. Aí a Bíblia diz que Timóteo tinha pai grego, mas tinha uma descendência de Loide e Evódia. Então ele vinha de mães piedosas e avó piedosa, a mesma fé que habitou na tua mãe e na tua avó. Mas a Bíblia também deixa outra coisa sobre a vida de Timóteo. Eu sei que essa conferência, vocês fizeram aquele lindo trabalho que a gente viu hoje de manhã, sobre aquele teatro de Timóteo, meu filho. Então Paulo, quando vê Timóteo, ele vê a mãe e a avó, e ele vê o pai, e ele diz: o pai é grego. E aí Paulo foi o primeiro a dizer que não precisava mais ter circuncisão. Paulo foi o primeiro em Atos 15 ter um problema com Pedro e resolver isso apostolicamente, dizendo: não precisa mais circuncisão. Mas ao mesmo tempo Paulo pega Timóteo e circuncida Timóteo. Que isso, Paulo? O que você está fazendo? Estou ficando perturbado com isso. Porque Paulo estava entendendo que precisava de um ato profético sobre a vida de Timóteo por causa do pai grego. Por que a Bíblia relata que o pai de Timóteo era grego? Porque o grego, ele só discerne as situações pelo que ele entende. O hebreu discerne as situações baseado na fé. Ele não tenta explicar situações, porque ele crê. O grego, ele precisa cada situação ter uma explicação, porque senão ele não vai crer. Você na igreja é grego ou hebreu? Porque o grego diz assim: pastor, me explica para eu entender. Pastor, por favor, você vai dar esse passo, eu preciso entender. O grego está atrás de todo mundo, precisando de uma explicação para poder se mover com o pastor. Mas quem tem a mente hebraica, ele não está se movendo pelo entendimento, ele está se movendo pela fé. Quando Paulo pega Timóteo e diz assim: me dê o seu órgão reprodutor, põe aqui na minha mão, porque você é filho de pai grego, e eu não quero que você seja conhecido porque você não é um filho da mãe, você é um filho do pai. Quem é que foi ressaltado na família de Timóteo? A mãe e a avó. E toda vez que você não é circuncidado, meu querido, a circuncisão continua até hoje? Claro que continua, só que agora é espiritual. Mas o Antigo Testamento diz que a circuncisão acabou. É verdade, a do Antigo Testamento acabou. Mas o Novo Testamento diz que a circuncisão agora é do coração. Ela ainda dói mais do que a outra.
Ela não parou, ela mudou o lugar, porque a circuncisão agora é espiritual. E Paulo sabia que enviar Timóteo, e Paulo sabia que enviar Timóteo seria a presença de Paulo nas igrejas que estavam sendo fundadas. Timóteo seria a representação. Por isso que o filho que a gente envia, ele só é filho se ele representar o seu DNA. Se ele não representar o seu DNA, ele é seguidor, ele é um parceiro de ministério, ele é um colaborador. Eu queria saber se essa casa é uma casa de colaboradores ou de filhos, porque os filhos representam o DNA. O pastor pode cortar a carne. Pastor, se não cortar a carne, não é filho, é seu colaborador, e futuramente você pode treinar para ser seu competidor. Valeu? Os jovens que estão sendo treinados, eles podem oferecer a parte reprodutora para ser removido o excesso de carne. Ele pode remover essa carne e se tornar filho, ou ele pode ser treinado aqui toda semana, todo mês, levar, investir, cuidar, ficar até meia-noite, orar, fazer gabinete. Mas se não cortar a carne, daqui a 10 anos, ele não é um filho de DNA, ele é um colaborador com propensões a ser competidor. Isso é ministério masculino e feminino, ok? Por isso que é necessário que você deixe a carne ser removida, porque quem é que gosta no futebol ser chamado de filho da mãe? Tem esse xingamento ainda ou acabou? Aquele é um filho da mãe. Por que se diziam isso no interior, que era filho da mãe? Eu sou de Vitória de Santo Antão, tá, gente? Por que dizia isso no interior? Esse filho da mãe. Sabe por quê? Pai ignorado. Quando o caba não tem pai, ele é filho da mãe. Foi feito na luz vermelha. Ok? Não estou falando do sentido, porque para mim, quando Deus quer que a gente venha, meu filho, a gente vem até num balaio de gato. Quando Deus quer que a gente venha na terra, não importa como seu pai encontrou sua mãe, se foi uma noite, se foi 1001 noites, se foi carnaval. O importante é que Deus queria que você viesse. O plano de Deus era que você viesse. Então não tenha trauma como você veio, tenha alegria porque você veio. Aleluia. Celebre. Em vez de dizer, não, meu pai me ignorou, me deixou, meu Deus, minha mãe quis me abortar, mas não abortou, você está aqui, não está? Então acabou, Deus queria que você viesse, e isso basta. Você sucumbiu diante de tantas coisas, quase desistiu de tantas coisas, mas chegou até aqui. Por quê? Por causa de um plano sobrenatural, especial, que te escolheu, que te marcou, que te selou com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia do que está por vir. Mas isso não é o bastante. Porque depois que você nasce, você tem que tomar uma decisão na sua carne. Então a decisão da carne é a circuncisão de saber ao qual DNA eu pertenço. Por isso que Paulo chama Timóteo de quê? Meu filho. Meu filho. Ainda tem tanta gente dizendo aí que não tem mais esse negócio de paternidade espiritual. Não é porque alguns cometeram abuso que nós não vamos vivenciar a maravilha de ser um filho espiritual. Porque é uma delícia ter pai espiritual. É uma delícia ter identidade e DNA espiritual. Então, mas eu não quero porque tem muita gente falando. Gente, vem cá, dólar, tem um bocado de dólar falso, não é? Mas se eu desse $10 aqui para cada um, alguém ia dizer que não quer dólar? Claro que não, ia dizer eu quero dólar. Principalmente no preço que Lula, nosso conterrâneo aqui, deixou, né? Todo mundo vai querer dólar, né? Depois que você pega, o que é que você faz? Eu não vou deixar de pegar dólar porque tem falso. Eu vou aprender a reconhecer a nota verdadeira, porque eu só pego a verdadeira. Então, amados, a gente sabe que existe o falso, mas a gente treina para reconhecer. E aí a gente se lança o que é falso e abraça o que é verdadeiro. Ó, Garanhuns tem dupla honra mesmo, né? Vocês estão em Isaías 61, porque na terra da vergonha exultaremos a dupla honra. Pernambuco tem porção dupla na herança que o Senhor vai nos dar. Nós temos uma porção dupla.
Pode alguma coisa vir boa dessa terra? Pode alguma coisa boa vir do Nordeste? Pode alguma coisa vir boa de Pernambuco? Vem e vê. Começa a chamar a Alemanha, os Estados Unidos, o sul do país. Começa a chamar o centro-oeste. Começa a chamar as pessoas e vem e vê o que Deus está fazendo no Nordeste brasileiro. Temos dupla honra. Temos dupla honra nessa terra. A gente estava um período desse pregando na Bahia, eu e meu esposo, e a gente foi aconselhar uma moça. E uma das coisas que Deus tem falado conosco é que Deus vai trazer coisas preciosas do solo do Nordeste. Tem muita coisa ainda guardada, gente, que vai aparecer. Deus vai trazer tanta riqueza, tanta prosperidade, que nós vamos ficar impressionados. O deserto vai virar rios. Deus vai fazer que os rios corram nessa terra do Nordeste. E aquilo aumentou minha fé, porque tem tempo que Deus tem falado isso, das riquezas escondidas, da reserva triunfante guardada para a última hora, que nós vamos entrar numa porção que foi guardada durante todos os séculos da fundação do Brasil para esse tempo. E aí eu me alegrei porque a gente foi aconselhar uma mulher da igreja, e ela disse: olha, meu marido ainda não é crente, mas eu estou aqui orando pela vida dele, porque ele pegou uma esmeralda, achou, ele trabalha com pedras preciosas, com descobertas de pedras preciosas, e ele pegou uma pedra preciosa, uma esmeralda, que valia 4 milhões de dólares, foi isso? 15 milhões de dólares. Meu marido, essa semana, a gente estava lá tendo uma conferência de mulheres, e veja a palavra que a gente tinha liberado, que quando Deus foi tirar o povo do Egito, quem foi que fez a limpeza na casa dos egípcios? Foi as mulheres. Deus mandou Moisés, disse às mulheres que elas fossem pedindo às suas vizinhas toda a porção, a prata e o ouro. Por isso eles saíram do Egito com prata e ouro. Suas vestes não envelheceram e eles não adoeceram durante os 40 anos. E o ouro que foi usado lá no templo, eles já tinham saído com eles desde o Egito. Quem foi que tirou? Quem foi que pegou? Quem foi que fez o despojo? As mulheres. Deus tem um chamado específico para as mulheres nesse tempo, que nós vamos ser mulheres que edificam a casa. Nós seremos mulheres que vamos recolher o ouro, que vamos trazer a provisão do que vai acontecer. Os sacerdotes vão ser abençoados, serão honrados às portas da cidade, por causa do nível do ministério de mulheres nesse tempo, que elas estão entesourando para os seus homens, elas estão entesourando para os sacerdotes, elas estão entesourando para os pastores. E aí essa irmã chegou e disse, nesse período da conferência, enquanto a gente está aqui, essa palavra sendo liberada, meu marido encontrou uma esmeralda que vale 15 milhões de dólares. Aonde? Na Bahia. Olha o que Deus está fazendo com a nossa nação. O inimigo não está deixando a gente ver. Lançou uma cortina de fumaça de más notícias. Mas o Senhor diz, olhos não viram e ouvidos não ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Está guardado e reservado. Deus não vai botar isso à luz ainda, porque Acabe ainda está no poder. Mas Jezabel já vai ser dada para os cachorros beberem o seu sangue. Jezabel, os cachorros estão chegando para beber o sangue de Jezabel. O governo de Acabe vai cair e o governo de Yeshua vai se levantar na nação, e o ouro que estava guardado vai ser revelado. Os tesouros escondidos serão revelados quando o reino de justiça começar a ser estabelecido como uma preparação para o reino de Yeshua. Nós não vamos implantar o reino, quem vai implantar é Jesus, mas nós vamos preparar o caminho da volta dele. Nós temos esse chamado. Então, paternidade, família, é exatamente isso. A paternidade é você receber a circuncisão que torna você o DNA de seu pai, que torna você. Então Paulo ativou Timóteo e tirou da vida de Timóteo ele ser filho da mãe. Ele tirou, ele agora é filho do pai. Nós precisamos vencer a incircuncisão, porque incircuncisão é sem pai. Roda muito, mas nunca ninguém circuncidou. Roda muito, mas todas as vezes que é para ser circuncidado, pula o muro, foge, se esconde. Todas as vezes que é confrontado, não aceita o ensino, não se submete, porque tem um sistema de orgulho que não aceita ser ensinado.
Então Deus está nos chamando esses dias para ter um coração humilde, obediente e permitir a circuncisão para a gente estabelecer o DNA. E é interessante que a circuncisão é exatamente no órgão de reprodução masculino. Você vê, Deus não mandava circuncidar as mulheres, circuncidar os homens. Por quê? Porque o homem tem o sêmen, o homem tem a semente. Uma vez que aquele homem é circuncidado, ele está declarando que a descendência dele é uma descendência de paternidade e não de orfandade. Ele vai gerar filhos que têm o DNA e que têm pai. Por isso que o Senhor chama os homens para esse papel. Por isso que Deus está chamando uma geração que volta a ter pai, que não é filho da mamãe. As mulheres sabem, ela casa com um cara que é filho da mamãe, é bronca. É bronca, o cara não aguenta nada, é um Nutella. Eu sei que graças a Deus aqui não tem, mas lá na igreja tem. Então o cara que só tem mãe é o filhinho da mamãe, né? Ele troca só a teta, da mãe para a esposa. Por isso que as mulheres devem se guardar antes de casar. Por quê, querida? Porque senão ele pula de mamar na mãe para mamar na mulher. E ele vai achar que está com a mãe dele. Então ele casa. O filhinho da mamãe casa para manter as... Ele casa para manter aquela regalia da mamãe. Por quê? Porque ele saiu de um sistema de mamar aqui e vai mamar ali. Então a mulher jamais deve evocar no homem através dos órgãos sexuais. Ela jamais deve convidar o homem para conhecê-la antes do casamento. Porque se ela guarda isso para o casamento, ela evoca nele o sacerdote e o pai, e não o que mama. Por isso que as mulheres fazem as coisas erradas, depois chega no gabinete do pastor, não estou aguentando. Por quê? Porque ela não evocou o pai, ela evocou o homem que queria mamar. Depois a gente resolve isso na conferência de mulheres. Então, a circuncisão prepara o homem para ser homem. Então, minhas amadas, você que é casada e o pastor circuncidar o seu marido, deixe, porque ele vai deixar de ser filho da mãe para ser o filho do pai. Deixe a ele. Meu marido dizia para mim: mas você nunca fica do meu lado. Porque quando tinha algum problema, quando ele via alguma coisa errada, eu fazia: vamos orar, vá conversar, sente junto, esteja junto. Sempre nós tínhamos essa linha. E quando eu também tentava ali, vamos orar. Então um puxa o outro. Se dois concordam, meu filho, é Adão e Eva. Aliás, nunca deixe as mulheres pagar o jantar. Você viu o que deu, né? Homens, não deixe as mulheres pagarem o jantar. Olha a confusão que deu. Quando a mulher dizer: venha que tem uma coisa deliciosa que eu arrumei para a gente comer, você diz: estou de jejum. Pastor diz que essa semana é jejum. Mas não coma, meu filho. Quando ela lhe chamar para jantar, não coma não. Agora que eu entendi o lenço para que é, eu pensei: eu não vou chorar. Pelo menos eu não vim para chorar, entendeu? Era o óculos, né? Era para limpar o óculos. O óculos. Quando botaram o lenço, eu disse: Jesus, vai ver que esse culto é o culto que o povo chora. Antigamente eu achava lindo, o pessoal começa a adorar, Nick Billman vai lá na igreja, começa a adorar e todo mundo começa a chorar. Eu ficava assim: ai, Senhor, é tão lindo isso. Eu faço o povo chorar, gente, mas de raiva. Eu acho lindo o ministério que deixa todo mundo chorando. Eu deixo todo mundo com raiva. Cada um no que Deus chamou, não é verdade? Eu faço raiva e vou-me embora. Lá na igreja é o seguinte: quando o povo começa: vocês não vão viajar mais não, pastor, eu estou orando. Vocês sabem que apóstolo bom é apóstolo viajando. Eu já sei o problema.
A gente já está sendo pesado na igreja. A gente tem que ser enviado logo, porque o povo já não está mais aguentando a gente. Então, Davi, ele diz: quem é esse circunciso? Primeira chave: toda guerra vai revelar quem é seu pai. Toda guerra precisa revelar quem é seu pai. Segunda chave: 1 Samuel 17:16. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Segunda guerra: guerras insistentes. A estratégia do inimigo, se apresentando paulatinamente, era produzir a mente escrava. Precisou Davi se levantar e quebrar o ciclo da derrota que estava impregnado na mente. O que é que estava acontecendo? Ele, o filisteu, se apresentava e acusava de manhã e de tarde. O que derruba a gente não é uma guerra. O que derruba a gente são pequenas coisas todos os dias. E a gente vai deixando, porque a gente diz: a vida é assim, adolescente é assim, para quem trabalha é isso, o país é assim. A gente vai se acomodando, a gente vai tomando a forma. Por isso que Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Transformar é você moldar de uma outra maneira. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. A gente precisa moldar a nossa mente para ela não se acomodar e ser formatada do sistema que o inimigo quer impregnar em nós. Lembra do período da máscara? As pessoas, todo mundo botou máscara. E todo mundo achou que a máscara protegia. O avião lotado, todo mundo de máscara. Palhaçada. O ônibus lotado, todo mundo de máscara. Gente, mas a gente botou na nossa mente que a gente precisava de máscara. E a gente ficava até sentindo mal quando estava sem máscara. Tiraram o sol da gente e a gente achou isso normal. Qualquer pandemia as pessoas precisam tomar banho de sol, porque tem vitamina D, vitamina C. Mas foi o primeiro teste da humanidade do que eles vão aprontar nos próximos tempos. Foi a preparação do que eles estão fazendo, do que eles estão planejando. Então eles começaram a nos moldar. Tem um negócio muito massa que eu vi no Instagram, que tem um Papai Noel dando uma balinha na rua. Aí passa a primeira pessoa, aí o Papai Noel vai dar o bombom, aí a pessoa diz que não quer. Papai Noel levanta e dá um chute assim. Aí a próxima pessoa que vem, Papai Noel faz: quer uma bala? A pessoa faz: quero. Aí o terceiro: quero. O quarto: quero. O último já não sabe porque está pegando bala. Por quê? Porque formatou a mente. Não deixe o inimigo formatar você. Não deixe o inimigo formatar você no sistema do inferno. Não se conforme com este século. Transforme-o. Transforme-o. Não deixe você ser formatado. Sabe o que é tradição? Achei um negócio super engraçado. O pastor estava contando que na casa dele, toda vez que vai fazer o assado de Natal, corta as pontas. Aí ele perguntou à mulher dele: por que você corta as pontas do assado e põe no forno? Ela disse: porque minha mãe faz e eu acho que isso é porque o tempero entra melhor. A mãe dela estava na sala, ele foi até a sogra e perguntou à sogra: sogra, por que você corta as pontas do assado de Natal? Minha mãe fazia isso e a gente acha que isso melhora a comida, então a gente corta porque a carne fica mais bonita. Aí, é porque o tempero entra ou porque fica mais bonita? Aí a avó da esposa estava na sala também. E ele perguntou naquela noite de jantar: ô vó, por que você ensinou para sua filha, que sua filha ensinou para minha mulher a cortar as pontas do assado de Natal? Qual é a razão? É para ficar mais bonito ou para o tempero entrar melhor? Nenhum nem outro, meu filho, porque meu forno era pequeno, eu cortava para ele dar. Tem alguém ainda cortando as pontas aqui na casa? Isso é tradição. Mas sabe o que Pedro disse sobre tradição? Livre-se das vãs tradições herdadas dos seus pais. Tem coisa que você está fazendo porque você foi formatado. O inimigo conseguiu dar a forma.
O inimigo conseguiu dizer que vocês são uma família disfuncional. O inimigo conseguiu dizer que você não tem tempo para servir a Deus. O inimigo conseguiu dizer a você que se você ofertar de uma forma generosa vai faltar. O inimigo conseguiu dizer a você que se você fizer uma adoração violenta as pessoas vão falar de você. O inimigo conseguiu botar várias coisas na nossa vida que você está fazendo e você faz como um robô. Você faz porque você viu eles fazerem. E a infelicidade também foi os cortes do assado do Natal. E a depressão também foi o corte do assado de Natal. A tristeza, criar filhos e não criar filhos para um propósito, criar filhos para serem escravos da profissão que dá mais dinheiro. É interessante que a gente vê muitas famílias dizendo: faça essa profissão porque ela dá dinheiro. Escolha isso aqui, meu filho, você tem que estudar para ser alguém. A criança já cresce dizendo: eu não sou ninguém, o estudo vai me fazer alguém. Quer dizer, nós já somos alguém, porque desde o ventre materno nós já somos escolhidos, nós já somos ungidos, nós já somos separados, nós já somos abençoados. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A Ele. Então não é a profissão que vai me realizar. Por isso tem um bocado de advogado mal resolvido. Por isso tem um bocado de médico pilantra. Tem um bocado de juiz fazendo um monte de besteira. Sabe por quê? Porque só prostitutas se movem pelo ponto que dá mais dinheiro. As prostitutas escolhem o ponto que dá mais dinheiro. O nosso chamado profissional não é uma prostituição. Nós não nos movemos pelo dinheiro, porque não servimos a mamon. Nós nos movemos pelo propósito. Então, em vez de ensinar nossos filhos a se moverem por algo que vai dar dinheiro, nós deveríamos ensinar nossos filhos que eles já nasceram escolhidos, ungidos, separados e que eles precisam cumprir um propósito aqui na terra. E esse propósito vai trazer a provisão, porque toda visão tem provisão. Toda visão tem provisão. Então, uma vez que você... Obrigada, amor. Uma vez que você tem uma visão, Deus vai mandar a provisão. Então se mova pela visão que Deus te deu. Se mova pelo lugar onde você vai influenciar vidas. Se mova pelo lugar que você vai tocar em vidas. Eu me lembro uma vez que um cara que cortava cabelo chegou lá na igreja, veio falar comigo e disse: eu quero ser missionário, eu vou deixar tudo. E eu sabia que ele fazia muitos cortes de cabelo. E eu: quantos cortes de cabelo você faz por dia? Olha, de quarta-feira a sábado é em torno de 40 cortes de cabelo por dia. Eu disse: para que tu quer uma missão melhor do que essa? Tu pega o cara com a tesoura na cabeça dele, o cara tá com o gogó amarrado num negócio, com os braços para dentro, você cortando ali. Você pode fazer o que quiser com essa vida. Você está ali com a missão. Então às vezes a gente já está dentro da nossa missão, mas a gente não está abraçando o que Deus nos entregou. O melhor tempo da sua vida não é amanhã, é hoje. O melhor momento do seu casamento é agora. O melhor tempo da sua vida é você solteira. Gente, eu estou dando uma parte em todo lugar que eu passo sobre o problema dos solteiros hoje. Parece que solteiro é incompleto, só pode cumprir a missão depois. Que solteiro só pode ser missionário. Solteiro não pode ser nada na casa do Senhor. A única coisa que sobra para o solteiro é a missão. Então manda tudo para alguma missão, manda para o interior. Porque da igreja, gente, Jesus fez todo o ministério dele sendo solteiro. João Batista era solteiro. Então a gente tem que parar de achar que a gente é incompleto e só completa quando casar. Casamento é uma coisa tão especial, tão de Deus, que não tem na eternidade, não sei porquê. Mas Deus achou que só na terra serviria para dar jeito na gente. Lutero disse que 1 ano de casamento ensinou mais a ele do que 10 anos de monastério. 1 ano de casamento esmiuçou mais ele do que 10 anos. Então a gente tem que parar. A bênção de ser solteiro e cumprir o propósito. Os casados sejam felizes, mas os solteiros têm propósito. Aleluia. Depois eu não vou voltar para Recife amanhã, você não me pergunte por quê. Me botaram num quarto lá de hotel na casa de Sandra. Minha gente, até gato tem para a gente ficar cuidando, maravilha. A gente ama animais, tem um gatinho lá lindo, velhinho, bichinho. Fofinho ama, né, fofinho, gato.
Então, eu quero dizer aqui a vocês que as guerras insistentes, Romanos 8:36 diz: como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Não tem para onde. As guerras insistentes treinam a gente para a gente não baixar a guarda, para a gente não ser superficial, para a gente não ser raso. É o seguinte, gente, eu vou dizer uma coisa muito séria a vocês. Ou escolhe o conforto ou o propósito, você não vai ter os dois. Quer propósito? Esqueça conforto. Quer conforto? Esqueça propósito. Não existe propósito e conforto junto. Não existe. E eu digo a você, existe uma graça indizível que é dada a todo aquele que está cumprindo a vontade do Senhor. Existe uma graça sobrenatural para cumprir a vontade do Senhor. Você, quando ficar mais velho, você vai se arrepender pela quantidade de nãos que você disse ao Senhor. Você nunca vai se arrepender de ter dito sim a Jesus. O homem que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Você vai ser escrito na calçada da fama celestial. Se você for um comerciante, se você for um médico, se você for uma professora, deixa eu dizer, um dia sua profissão vai virar um baú de coisas antigas largadas na casa para jogar fora. O seu diploma vai ser rasgado. O que você construiu, o que você fez vai ser vendido. A casa que você tanto se importa, um dia seus filhos não vão se importar. Vão mudar o lugar dos quadros, vão pegar o sofá, vão tirar. A sua nora vai chegar, vai mudar tudo. Seu genro vai vender rápido. Não vai ficar nada. Sabe sua tesourinha, sua pinça? Se prepare para os casamentos que vai ter para o ano logo. Vão mudar tudo. As coisas que você dava valor vão desaparecer. As fotos que você dava valor do seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, quando vier a quarta geração não vai nem querer saber disso. Vai ser vendido, vai ser largado em alguma caixa esquecida. Os troféus que você ganhou vão ser esquecidos. Sua tesourinha, sua pinça que você tem tanto ciúme, vai ser lançado em algum lugar. Tudo que você dá valor hoje, nada vai permanecer. Vai passar tudo. A única coisa que fica na vida de um homem é quando ele faz a vontade do Senhor. Então desapegue as estruturas. As batalhas insistentes que revelam a nossa entrega. Davi entendeu que o Golias estava chegando lá de manhã e de tarde, paulatinamente, e precisava o quê? Precisava de encerrar o ciclo de maldição. Tem coisas da nossa família que estão acontecendo paulatinamente. Divórcio, paulatinamente. Depressão, paulatinamente. Medo, ansiedade, síndrome do pânico. Você precisa virar a mesa do inimigo e entender que o Senhor já preparou uma mesa para você diante do seu adversário, já ungiu a sua cabeça, o seu cálice transborda e Ele quer que você vire a mesa. É necessário voltar para casa essa semana, depois dessa conferência Fire, e dizer: basta! Aleluia! O filho adolescente está gritando com a mãe. E o pai: não quero me envolver. Está na hora desse pai se levantar do sofá e dizer: basta, a partir de hoje você não grita com a minha mulher. Você vai dar um susto. Dar um susto no inimigo. Botar regras, impor um sistema de valores onde o inimigo não vai ameaçar o seu lar. Não permitir que haja elasticidade nas situações. Por quê? Porque o inimigo vai tomando espaço. O inimigo vai tomando espaço. E cada vez que a gente não se posiciona, ele invade o nosso território. Então a gente precisa dar o limite. A gente precisa estabelecer. Essas guerras paulatinamente são para nos cansar. E quando a gente cansa, a gente não preserva mais os nossos valores, nem preserva os princípios. Então chegou a hora de você dar um basta. Levante-se da depressão, comece a andar. Eu estou com depressão, estou doente. Bote um tênis 7 horas da manhã e vá caminhar na cidade tomando sol. Eu tenho dito isso às pessoas. Várias pessoas estão sendo atacadas na mente depois da Covid.
E eu vejo pessoas para terapia, não sou contra as ferramentas, não sou contra a psicologia, não sou, nem sou contra os ortopedistas. Mas por que a gente tem tanto medo de psicologia e a gente não tem esse medo dos ortopedistas? O ortopedista diz uma coisa para a gente não faz, o psicólogo diz a gente endoida. Porque isso é só mais uma ferramenta. É só mais uma ferramenta, não é fundamento, é ferramenta. Psicologia, coach, não é fundamento. Fundamento é Bíblia. Isso é ferramentas. Ferramentas. Uma terra que botou Pablo Marçal para ser profeta, não precisa dizer mais nada. A escassez de profeta está tão grande no Brasil que Paulo Vieira e Pablo Marçal viraram profeta. Tenho nada contra os dois, mas eles são ferramenta, não são fundamento. Eles não são profetas. A nação está precisando levantar os profetas. A nação está precisando entender que Deus não vai salvar a alma. Pare da neurose de querer consertar a alma. O Espírito está aí para dirigir a alma. Porque minha alma, porque eu tenho que fazer para entender o que eu fui, para entender o que meu pai fez comigo. Quantos anos tu tem? Tenho 28 anos. Quando foi que seu pai fez isso com você? Eu tinha 3. Filho do pai, para não chamar de filho da mãe. A Bíblia, se não for suficiente para curar traumas, curar a dor do aborto, curar a dor do divórcio, da rejeição, curar a dor da gaia, então fecha a Bíblia e vai assistir Fantástico. Pastor Marco, toda vez que eu quero calcular na igreja, se tem muita gente que levou gaia, eu logo essa palavra. Se o pessoal bater muita balma, é porque teve muita gaia. Brincadeira à parte. Gente, eu brinco, viu? Porque tem demônio que está há tanto tempo na gente que ele não quer sair. E quando a gente começa a rir, a barriga treme bastante. Todas as manhas da gente começam a balançar e ele sai. Porque a tristeza vai deixando o demônio gostar de morar aí. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Tem demônio que só sai se você rir. Ri dele, ó filha de Sião. A irmã hoje me pegou na porta e disse: Deus está fazendo o que ela disse que estava fazendo na cabeça dela. Que Deus estava fazendo um download na cabeça dela de manhã. É isso que Deus tem que fazer na nossa vida. A gente tem que reprogramar. Porque se a gente se movimentar como a gente está, a gente vai ter o que a gente teve esse ano. Tá bom do jeito que está? Você vai alcançar o que você alcançou esse ano. E aí? Porque se você continuar a se mover nos próximos meses, da maneira como você se mover em 2024, quando você chegar no final de 2025, você vai ter a colheita de 2024. Então alguém vai ter que mudar e não é o Senhor. Alguém tem que mudar. E Deus não muda. Quem muda somos nós. É necessário uma reprogramação. É necessário recalcular a rota. É necessário abandonar as vãs tradições herdadas. É necessário dar um basta. E as chaves o Senhor está nos dando aqui, revelando quem é seu Pai. Segundo ponto, guerras insistentes. Nós precisamos vencer as guerras insistentes. Terceira chave, com Deus o nível sempre está subindo. 1 Samuel 17, 37 a 39. Além disso, disse Davi: o Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á da mão deste filisteu. O nível sempre sobe. Deus não botou Davi para lutar direto com Golias. Ele treinou com o leão, ele treinou com o urso. O que que Deus faz? Senhor, treinei com o leão, treinei com o urso, tá bom. Aí o Senhor disse: vem cá, agora tem um gigante. Senhor, tu me amas?
Tu me amas? Eu acabei de enfrentar uma situação dessa. Toda vez que Deus vai nos abençoar, Ele nos chama para um nível de confronto maior. Olhe os níveis de confronto maior como oportunidade de a bênção vir para nosso território. Deus, quando quis abençoar Israel, Ele não só fundou, todo mundo fala muito da fundação de Israel em 1948, isso é uma coisa espetacular, porque isso é a promessa que eles retornariam para a terra de vossos pais, que a terra que estava vazia voltaria a ter canções do noivo, haveria de novo canções das crianças, a brincadeira, haveria de novo de ter animais, que haveria de novo ter o som da alegria. Era uma promessa de Jeremias, de Isaías, para Israel, de Ezequiel. Mas aí Deus faz, depois de 1800 anos, traz o seu povo de volta para Israel, nasce o Estado de Israel em 1948, então eles estavam ali muito felizes, plenos, porque aqueles 6,5 milhões de vidas que sucumbiram, que foram para o forno, que viraram cinzas, aquelas vidas que viraram cinzas, agora estavam virando glória, porque o sangue derramado, os ossos queimados, o vale de ossos secos estava criando e se tornando mais uma vez um grande exército. Mas aí, quando passa 13, 14 anos depois, 1967, Egito, Assíria e Jordânia se levantam contra Israel. Eles não tinham exército, eles não tinham roupa, eles não tinham helicóptero, eles não tinham avião, eles não tinham máquina de guerra nenhuma. E aí como é que eles devem ter sentido? Deus, você me ama? Porque nós acabamos de sair dos fornos de Auschwitz, nós estamos aí do couro e o osso. Eu ainda choro com saudade do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu ainda estou aqui sofrendo pelas perdas que nós tivemos nas câmaras de gás. E nós estamos nessa terra, o chão é seco, é duro. Nós não temos exército, nós não temos governo, nós só temos a terra, a promessa. E Deus disse: isso é o suficiente. 3 inimigos potentes, fortes se levantam. E o que acontece? A guerra dos 6 dias, gente. E nessa guerra que acontece, eles começaram a ver que os inimigos retrocediam sozinhos. Retrocediam. Um avião egípcio soltou paraquedistas dentro de Israel. E eles chegaram e disseram: vocês têm um exército muito poderoso, eles estão nas nuvens. E os judeus disseram: como, aonde? Quando nós descemos de paraquedas, no meio das nuvens, havia homens judeus de vestes brancas, com as armas apontadas para nós. E a única coisa que nós podemos fazer agora é dizer: queremos nos render. Antes que eles desçam para atirar em nós, nós nos rendemos. Não havia soldados judeus, eram os anjos de Deus, que estavam nas nuvens, lutando por Israel. Sabe o que acontece depois dessa guerra? O Monte Sião é devolvido, onde nós temos hoje o Muro da Lamentação, onde todo mundo ama visitar. As montanhas de Golã são devolvidas. Uma área do deserto do Sinai é devolvida a Israel. Deus estava querendo passar umas escrituras para Israel, queria selar em cartório escrituras de terras que tinham sido prometidas e não tinha vindo no acordo de 1948. Eu quero dizer a vocês essa noite que Deus está querendo passar a escritura para o seu nome, que Deus está querendo dar a sentença da vitória, que Deus está querendo te concluir em bênção, que Deus está querendo concluir 2024 em bênção. É por isso que existe essa guerra em tua volta. Deus está te promovendo. Deus tem suas formas de nos abençoar. E a gente acha que para Deus nos abençoar tem que fazer do jeito que a gente quer. Uma única coisa que Deus vai fazer é do jeito que a gente quer. Porque Ele já tem um plano. Então agradeça o ambiente que você está e se move em gratidão no meio da situação que você está vivendo, porque Deus vai arrumar um jeito de te abençoar. Você vai poder dizer como José disse: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Essa é a maior resposta. Quando José vai ter filho, o que é que José faz? Manassés e Efraim. O que é que ele está dizendo? Manassés, eu dou um pulo do meu passado. Efraim, eu sou frutífero na terra que eu estou. O que é que José estava dizendo? Eu saí de uma casa que meus irmãos me venderam, mas meus filhos não vão herdar a estrutura dos meus irmãos.
Eu saí de uma casa onde houve vergonha. Eu saí de uma casa onde houve divórcio. Eu saí de uma casa onde houve morte. Eu saí de uma casa onde houve roubo. Mas eu produzo uma geração que dá um pulo do passado. Número 4, Davi precisava lutar com veste de pastor. Quando Davi caiu, ele estava como rei, mas quando Deus o levantou, ele estava como pastor. E Saul disse a Davi: vai, o Senhor seja contigo. E Saul armou Davi com sua armadura e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça, e também o armou com uma capa encouraçada. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir, pois ele não tinha provado. E Davi disse a Saul: não posso ir com essas coisas, pois não aprovei. E Davi as tirou de si. Deus, para lhe dar vitória, Ele não precisa que você tenha apetrechos. Deus, para dar vitória, você não precisa ter o diploma que alguém tem. Deus, para dar vitória, você não precisa ter o carro que eles têm. Deus, para te dar vitória, não precisa que você tenha a teologia que eles estão tendo. Deus vai dar vitória porque você é filho ungido. Deus vai dar vitória porque Ele lhe escolheu, porque você tem pai. Você não é um filho da mãe, você é um filho do pai. E a identidade do pai em você faz você vencer qualquer batalha. Não é Deus e mais alguma coisa. Deus é mais do que suficiente para cumprir o propósito dele na sua vida. A gente tem a tendência de dizer: Deus mais alguma coisa, Deus mais isso, eu vou dar certo. Não, se for mais alguma coisa, não é Deus. Sempre que Deus vai nos dar vitória, a única coisa que a gente tem é Ele. Toda vez que Deus quer fazer alguma coisa, a gente só tem a Ele. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Por isso você não vai ter mais alguma coisa para contar. Não vai ter mais nada para você contar. Olha, foi porque eu jejuei 40 dias. Olha, foi porque o meu irmão me ajudou. Não, vai tudo falhar para que a glória seja só dele. Terminando aqui o 5. Fé faz você ficar grande e acreditar faz o gigante ficar pequeno. 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, nem a sua estatura, porque eu recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Deus não vê pela aparência. Quem vê pela aparência precisa acreditar. Você já percebeu que fé é totalmente diferente de acreditar? Porque fé não tem nenhuma ajuda. Nenhuma ajuda. A fé tem que ser simples. A fé tem que ser pura. A fé é a certeza de coisas que não se veem. E acreditar, como é acreditar? Eu acredito nele, por isso eu dou crédito a ele. O que é o cartão de crédito? É o cartão te dando crédito do dinheiro que você não tem. Tem gente que pensa que tem o dinheiro, aí usa. Mas o cartão de crédito é o banco te dando crédito de algo que você não tem. É completamente diferente de fé. Fé é só fé. Crédito é quando você diz: eu vou investir nesse negócio porque eu acredito. Quantas vezes a gente já fez isso? Quantas vezes a gente já disse isso? Eu vou fazer isso porque eu acredito nisso. Você está dizendo que você dá crédito àquilo. Aonde tem crédito não tem fé. E aonde tem fé não pode ter crédito. Porque fé é total falta de crédito. Ninguém acreditava em Davi. Ninguém apostou em Davi. Davi se moveu por fé. Todas as vezes que você se mover por crédito, você está se movendo pelo entendimento humano, pela mente grega. Todas as vezes que você se mover por fé, não vai ter elemento humano para lhe ajudar. Você simplesmente vai crer. Eu quero só compartilhar esse pedaço aqui, que para mim é a razão da luta de Davi com Golias, que está em 1 Samuel 17, 45 a 47, diz assim: então disse Davi ao filisteu: tu vem a mim com a espada,
com a lança e com o escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiastes. Neste dia o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei e arrancarei de ti a cabeça, e darei as carcaças aos exércitos filisteus nesse dia, para que as aves do céu e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel, e toda essa assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará nas nossas mãos. Deus não salva por espada nem lanças, mas a batalha é do Senhor, e Ele mostrará para essa igreja quem é o Deus que salva. Davi não lutou com Golias para salvar o seu nome. Davi não lutou com Golias para defender o seu nome. Não havia o elemento do egoísmo quando Davi lutou com Golias. Não havia o elemento de salvar a minha honra. Não havia o elemento de dizer, eu vou lutar, porque alguém precisa salvar a honra de Israel. Eu vou lutar, porque alguém precisa salvar a honra de Saul. Eu vou lutar, porque todos saberão que eu estou salvando a honra que eu carrego. Não. A luta de Davi foi para revelar que Deus é Pai. Ele não tinha um elemento egoísta. Ele só tinha uma vontade, de revelar que Deus é Pai. Por isso Ele salvou Israel. Você não salva a sua casa, você não salva o ministério para revelar a honra do ministério, nem revelar a honra da família, mas você se levanta para revelar que existe um Pai, e que uma geração de filhos não nascerá e não vai viver nessa terra orfandade. Deus está nos chamando nesses dias para que a gente aponte para o Pai. Muitos desse dia estão chamando para apontar para um método, estão chamando para montar um método. Já foi método de célula, método de 1 a 1, método disso, avivamento daquilo, avivamento Lagoinha, avivamento lá de Minas, avivamento Pastor Cirilo. Nós já vivemos muitas coisas no Brasil, nós já vivemos muitas coisas que apontava para o método, mas esse tempo Deus está nos chamando não mais para apontar um método, mas Deus está nos chamando para apontar para o Pai. O Senhor está querendo revelar a paternidade dEle na nossa vida. Então Davi disse, eu me levantarei contra esse incircunciso, porque a vitória não vem pela espada, a vitória não vem pelos objetos, a vitória não vem pelo método, a vitória vem por revelar o Pai, porque Ele se levantou contra o Deus de Israel. Ele se levantou contra a paternidade de Deus. Nesses dias Deus está chamando a igreja para descansar na paternidade dEle. Deus está nos chamando para a gente permitir ser circuncidados de coração, para a gente ser marcado como filhos. Porque um homem circuncidado, todo mundo sabia, quando pegava os judeus da Segunda Guerra, dizia, é judeu. Por quê? Porque tem a marca. Eu sei que é judeu, tem marca. Eu sei que esses dias são dias que o Senhor está revelando os seus filhos, não mais ir para a câmara de gás, mas para um tempo de realeza, para um tempo de sacerdócio real, para um tempo onde o Senhor está nos escolhendo para dizer, não toca, porque tem a marca, tem marca da promessa nela, tem marca da promessa nele. Está vendo? Isso aqui não é incircunciso, esse aqui tem pai, essa aqui tem pai, e ele vai deixar claro, como o sol do meio-dia, que essa é uma geração de justos, que essa é uma geração que tem aliança. Deus não está preocupado. A gente sempre acha que Deus quer dar um homem para a terra. Precisa enviar um homem para aquela terra. Deus não ama a terra mais do que ama o homem. Deus não dá um homem para a terra, Deus dá a terra para o homem. Deus está entregando terras para homens que têm aliança,
para homens que têm a marca, para homens que são filhos, para homens que foram circuncidados, para homens que quando chega no campo da batalha o inimigo diz: dá-me um homem. O Senhor diz: envia esse, envia aquela outra lá. Quando o inimigo pedir: dá-me um homem para as nações, Deus está com a aljava cheia de filhos para enviar. Deus está com a aljava pronta, com as flechas para serem enviadas. Nós somos uma geração que está sendo marcada de glória. Nós somos a última geração. Nós somos a geração, os próximos 70 anos vai ser decisivo para nós. O último jubileu de Israel foi quando Jesus declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar, o Senhor me ungiu para libertar, o Senhor me ungiu para proclamar. Naquele período, Israel estava vivendo um jubileu, que era 50 anos de posse ininterrupta da terra. Jesus aparece na sinagoga de Nazaré. Ele tira o rolo do livro e ele tira aleatoriamente e sai Isaías 61. Jesus declara isso, mas ele, quando declara isso lá em Lucas 4:18, diz que Jesus diz assim: hoje se cumpriu esse dia, porque Jesus é o jubileu, porque Jesus é o que liberta, Jesus é o que cura, Jesus é o que salva, Jesus é o que batiza no Espírito, Jesus é o que levanta dos mortos, Jesus é o que levanta o paraplégico, que cura o cego. E Jesus é a própria prefiguração de um jubileu. O jubileu é o ano de perdão, o ano de reconciliação, o ano de cancelamento de dívidas. Nenhum escrito de dívida mais pode permanecer contra você, porque Jesus rasgou todo escrito de dívida que era contrário a você e triunfou em praça pública. Ele pagou o preço, ele foi afligido para você não andar aflito, ele foi empobrecido para você ser enriquecido, ele foi enfermo para você ser curado, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus é o nosso jubileu. Jesus enrolou o livro, devolveu e disse: hoje se cumpriu essas escrituras. A partir de agora não há encantamento contra Israel. A partir de agora toda maldição é cancelada. A partir de agora o cativeiro é quebrado. A partir de agora o inferno está condenado. A partir de agora o diabo não pode mais. A partir de agora eu estou tornando de novo a natureza, eu estou transformando, eu estou reconciliando o jardim do Éden, eu estou trazendo de volta. Jesus cumpriu. Aí você diz: que ano maravilhoso o jubileu. Jesus jubilou. Jesus é o Iovel. Iovel quer dizer, ele toca o chofar do carneiro, simbolizando o ano do perdão e de reconciliação. Então ele anuncia: a partir daqui, Satanás, os seus dias estão contados, lhe resta pouco tempo, você está condenado, porque todos aqueles que tiverem a minha marca, você não tocará. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, ele não vive em pecado e o maligno não lhe toca. 1 de João 5,18. Aí você diz: quando terá outro jubileu? Israel não teve outro jubileu, gente. No ano 69 depois de Cristo, o imperador Tito de Roma entra em Jerusalém e expulsa os judeus, e eles não têm mais a posse ininterrupta da terra por 50 anos. Não podiam mais contar 50 anos para dizer liberdade aos cativos. O jubileu era liberdade aos cativos. Agora eles não tinham mais jubileu, porque não tinham mais Israel, não tinham mais o Monte Sião. Em 67, como eu contei a vocês, eles voltaram até o Monte Sião, a área religiosa. Então o jubileu começou a ser contado de novo. Conte 50 anos depois de 67. Dá quanto? 2017. A Bíblia diz, Levítico 25, 21: e todo período de jubileu, vocês celebrarão o jubileu, todos sairão em liberdade, o cativo será livre, e vocês contarão 3 anos de posse do jubileu, até que Deus mude toda a terra e mude os donos da terra. 2017, conte 3 anos, daqui ano. 2020, o que foi que Deus fez? Zerou a terra, parou a terra.
mudou a estrutura da terra, mudou os valores, mudou o pensamento, mudou a humanidade. Os mares se acalmaram, os rios se acalmaram, os bois pararam, as ovelhas pararam, toda a natureza sofreu um recalcular. Deus recalculou, deu 3 anos, pandemia, 2020, a terra descansou. Deus recalcula a terra. Aí eu te pergunto, teremos outro jubileu? Não teremos outro jubileu. Jesus voltará antes dos próximos 50 anos que vamos contar. Então nós somos, se uma geração é 70 anos, nós somos a última geração da terra que está vivendo a marca da promessa da quebra do cativeiro. Nós somos a última geração da terra para viver a promessa. Você tem uma marca. Há um grito em nós. Quando Ele subiu aos altos, Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Há uma ordem dos céus vindo sobre nossas vidas. 2025, o ano da colheita, o ano do sobrenatural, o ano do perseverante, o ano do obediente. Deus está recalculando para entregar a colheita para os obedientes, para os que têm circuncisão, para os que andam em perseverança. E o 2025 será o ano que nós vamos colher todas as colheitas de nossas vidas. Eu estava orando com os pastores há um mês atrás e eu vi um campo muito cheio e havia muitos brotos. Sabe feijão quando você planta no algodão? Todos estavam verdinhos. E eu disse: Senhor, o que é isso? Ele disse: eu estou dando renovo na terra. E o que eu estou dizendo, que todas as sementes que foram plantadas pelos meus filhos há 50 anos atrás, há 20 anos atrás, há 5 anos atrás, sementes até que foram plantadas pelos seus avós, pelos seus tataravós, que eles ainda não tinham entrado nessa colheita, eu estou dizendo que elas estão ficando prontas para a colheita. Eu estou dizendo que eu estou preparando a geração que vai celebrar e preparar o caminho da volta do Senhor. Então haverá uma emancipação, haverá uma libertação, haverá uma quebra de cativeiro. O Iovel está gritando: soltem os meus filhos. Pessoas serão curadas, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão há muito tempo com síndrome do pânico. Haverá uma unção de cura, haverá uma unção. Ministérios se levantarão, pastores crescerão de uma maneira sobrenatural. Pastores que andam em seriedade com o Senhor serão promovidos. Pastores que brincaram com o Senhor, será um ano da queda deles. Será um ano também de julgamento, porque o fogo vai passar pela obra de cada um. Então, se é ano de Deus promover Davi, é ano de Deus derrubar Saul. Se é ano de levantar o Davi, é ano de ver a queda do Saul. Temor e tremor em nossos corações. Deus vai levantar muitas pessoas aqui com empresas, com unção específica de conquista, com cura. Há pessoas aqui que estão brigando há muito tempo com áreas de suas vidas que tem lhe cansado e lhe abatido. O Senhor diz: eu estou dando uma sentença final aos dias de trevas. Eu estou encerrando o ciclo de maldição. Eu estou lançando para longe os obreiros da iniquidade. Eu estou tirando do seu caminho os empecilhos. Eu estou removendo as estruturas que estavam escravizando você e a sua casa. Eu darei livramento. Eu darei livramento. Eu estabelecerei o meu pacto e farei um memorial para que vocês não tenham que sofrer de novo o que vocês já passaram. Tem pessoas aqui que ficaram traumatizadas da dor. Tem pessoas aqui que ficaram traumatizadas pelo que passou.
e isso se tornou para você um lugar de dor, um memorial de dor. Mas o Senhor diz: você não voltará pelo caminho da dor, você não voltará pelo caminho da vergonha, você se esquecerá da vergonha da sua mocidade, você esquecerá o trauma que você passou, porque eu estou dando um novo marco, eu estou dando um novo selo, uma nova autoridade. O que dava errado no passado vai dar certo, o que estava dando errado vai fluir, o que estava seco vai ser cheio de água, o que era terra seca vai ser manancial, o que era dor vai ser alegria, o que era pavor vai ser contentamento. Estou rompendo as trancas de ferro, os ferrolhos de bronze. O que estava trancado por 4 gerações vai voltar a fluir. Tem pessoas aqui que seus avós eram fiéis, seus avós plantaram chorando. O Senhor diz: venha para a colheita sorrindo. Venha para a colheita sorrindo. O tempo da colheita da alegria chegou. O tempo da colheita da alegria chegou. Há um prêmio da fidelidade. Talvez algumas pessoas aqui hoje estejam dizendo: talvez algumas pessoas estejam dizendo aqui: nunca foi tão difícil, nunca foi tão forte, nunca sofri tanta pressão, nunca senti tanta colisão. Eu tenho falado com apóstolos e eles estão dizendo: a luta com o diabo está física. Estamos tendo uma luta no terreno física com Satanás. Existe uma guerra que você está sentindo na sua carne. Mas o Senhor diz: a luta se intensificou, porque a libertação chegou, porque o tempo de cantar chegou, o tempo da igreja brasileira, a hora da igreja fiel, aí a hora da noiva que se guardou. Tem noivas que se prostituíram, mas há uma noiva que está guardada, há uma noiva que está agora separada. E eu vejo Deus fazendo isso aqui. Eu vejo o Senhor tirando você dos lugares das dores, do lugar da vergonha. Eu vejo o Senhor dando uma unção de prevalecer, a unção de prevalecer, a unção de prevalecer. O Senhor está liberando. Há uma geração de Davis que estão se levantando, uma geração que tem pai, uma geração que diz: eu não vou guerrear pelo meu nome, eu não vou guerrear pela minha vaidade, eu não vou guerrear pelas coisas que eu posso ter, eu vou guerrear pelo meu pai, eu vou fazer as guerras do meu pai. O Senhor está dando espadas novas, o Senhor está liberando espadas novas. Há novos decretos sendo liberados, há novos decretos sendo liberados. Há um rompimento, vocês vão romper, essa igreja vai romper, a igreja vai romper as águas do trono. Estão rompendo. A unção de saúde, a unção de saúde sobre ti. A unção sobre ti. O Senhor está tocando. Ele faz dos seus ministros como labaredas de fogo. Ele faz dos seus ministros como labaredas de fogo. Há um rompimento sendo liberado. Sabe o que Deus vê aqui nessa casa? Corações quebrantados, corações quebrantados, corações quebrantados. Tão perto de desistir, tão perto de sair, tão perto de retroceder. O Senhor diz: te dou ânimo novo, te fortaleço a ti, na minha força e no meu poder. Diga ao fraco: eu sou forte. Levante os joelhos trôpegos e as mãos decaídas, para o que manca não se desvie, mas faça caminhos retos. Levantai as vossas mãos e os joelhos trôpegos, porque tem uma geração
que está mancando, e eles vão ser curados. Eles vão ser curados. A sua voz, a sua presença, a sua canção vai curar. Quando você entrar no ambiente, o ambiente vai mudar. Você vai voltar para casa e as coisas da sua casa vão começar a mudar. Há uma unção nova sobre você. Você é um matador de gigante. Cadê os matadores de gigante? Cadê os matadores de gigante? Os matadores de gigante. Levantem os matadores de gigante. Os matadores de gigante. Aonde estão os filhos que vão ganhar as guerras do Pai? As guerras do Pai. A unção específica. A unção específica. O Senhor diz para os jovens dessa casa: jovens, vocês são fortes, porque vocês já venceram o maligno. Eu sei que todo jovem conhece essa palavra. Os jovens profetizarão. Mas eu quero dizer uma coisa hoje. Existe uma geração aqui que não é tão jovem, que a Bíblia chama de velhos. E eu sei que os velhos, eu já sou velha porque eu já sou vó, tá, gente? Tenho 2 netinhos, Davi de 7 anos e Alice de 2. Então eu e Fofinho, nós já somos avós. Então eu já sou da geração dos velhos. Deixa eu dizer uma coisa a você. Vocês querem que os jovens profetizem? Quem deseja que os jovens profetizem? Ok. Eles não vão profetizar se os velhos não voltarem a sonhar. Eu convoco os velhos dessa casa: voltem a sonhar, para que os jovens possam profetizar. Nós precisamos que vocês voltem a sonhar. Os velhos sonharão e os jovens profetizarão. Nós convocamos a reconexão das gerações. Nós convocamos o coração dos pais convertido aos filhos e os filhos convertidos aos pais, para que o Senhor não fira a terra. Para que o Senhor não fira a terra. Os corações se reconectando. Existe aqui nessa igreja 3 gerações. Existe aqui hoje 3 gerações. Alguém que seja avô, filho e neto. Alguma família está aqui hoje em 3 gerações, tá? Eu queria, por favor, que viesse aqui na frente. A geração, as 3 gerações. Tem que estar os 3. Traz aqui, por favor. Glória. Engraçado, eu achava que era eles mesmo. Eu estava com vontade já de chamar vocês, eu não sabia por quê. A gente vai fazer um ato profético aqui, amém? Cadê a terceira? Oh, glória. 3 gerações, perfeito. Amém. Vocês hoje são um sinal profético para a cidade de Garanhuns, um sinal profético para o Nordeste. Hoje vocês são coisa. Olha, como é que Deus se apresenta? Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele convoca 3 gerações. Sabe por quê? Porque é uma chave de liberação do Senhor, que quando 3 gerações dizem a mesma coisa, as chaves são acionadas. Isaías 59, 21. A palavra que eu pus nos teus lábios não se apartarão dos teus lábios, nem dos lábios dos teus filhos e nem dos filhos de teus filhos. 3 gerações dizendo a mesma coisa. Glória a Deus. 3 gerações confirmando a palavra do Senhor. Vai liberar sobre essa casa um nível profético excelente, um nível de excelência da glória do Senhor. Vocês são um povo quebrantado. Vocês têm um coração quebrantado. Sabe o que é uma igreja de coração quebrantado? O que acontece com ela? Deus faz as coisas rápido com ela. Deus faz coisas rápidas com vocês, porque vocês descem rápido. Quando Deus disse para Abraão:
dá-me teu único filho. Abraão disse: vou orar. Abraão disse: já estou indo. Isso é um sinal de um lugar que tem um coração quebrantado. Coração quebrantado desce rápido e obedece rápido. Então, se desce rápido, obedece rápido, a bênção também vem rápido. Hoje é dia 8, novos começos. Hoje falta 22 dias para terminar o ano. E eu creio que o que Deus vai fazer aqui vai ainda em 2024 virar a chave para muitos que estão aqui. Muitos que estão saindo da cidade. Muitos estão mudando de emprego. Muitos estão indo de uma escola para uma faculdade. Eu vejo um relógio de Deus colocando aqui uma mudança de território, de autoridade, de patente na vida de muitos aqui. Há um relógio hoje aqui simbolizando uma ligeireza e rapidez de mudança de situação. E nós vamos fluir no fluxo da bênção. Nós vamos fluir no que o Senhor já está fazendo. Então nós profetizamos sobre este ambiente geracional. Nós profetizamos hoje um novo nível de cura, um novo nível de provisão, um novo nível. Você vai ver muito mais do que você pensou. Deus tem muito mais pressa do que vocês. Ele quer agir muito mais rápido do que vocês oraram e clamaram até agora. Coisas que estavam guardadas há muito tempo serão liberadas. O Senhor trará descanso em lugares onde havia medo. O Senhor está tirando medo e dando descanso em áreas. O Senhor chama vocês para mudar a história da família. O Senhor chama vocês e chama vocês daquelas que mudam a história. As filhas de Zelofaiade. O Senhor diz: vocês são como as filhas de Zelofaiade. Elas pediram o que ninguém pediram e elas entraram o que ninguém entrou. Elas tiveram a coragem de mudar. Elas tiveram a coragem de clamar e Deus mudou a lei para atender elas. Deus está trocando um sistema na casa de vocês, na linhagem de vocês. A partir de vocês vai ser uma nova história. Você não vai viver o que sua mãe viveu. Você não vai passar porque ela passou. Você não vai repetir a história dela. É mentira o que o diabo diz. Você não vai repetir. Mãe, você vai se alegrar, porque você vai ver ela vivendo o que você não viveu. Mas enquanto ela vive o que você não viveu, Deus põe você num novo nível para experimentar o que você ainda não tinha experimentado. Deus não vai dever nada. Deus vai fazer mais do que você sonhou. Então agora a gente começa a orar juntos. Se você não está com a sua geração aqui, você vai começar a profetizar que os seus pais e seus filhos estarão concordando a respeito do futuro. Nós vamos começar a declarar que haverá uma concordância sobre uma mudança. Há um jubileu de Deus hoje aqui. Há um Isaías 61 aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para proclamar, para curar, para declarar o ano aceitável do Senhor. No lugar da vergonha, exultaremos em dupla honra. E a igreja diz: amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Que fique no memorial dessa casa. Que fique no memorial da família de Centro de Adoração Cristã de Garanhuns, que essa é uma casa que concorda em 3 gerações. Que fique no memorial dessa casa, pastor, pastora, essa é uma casa que as 3 gerações concordaram. Jamais o inimigo poderá detê-los, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó os levantou, os selou. E hoje o cumprimento do tempo do messiânico, um tempo onde Jesus revela a preparação para o nível de avivamento
avivamento que vai vir sobre este lugar. Jesus está levantando casas de santidade, casas que andam em arrependimento, para levantar o maior avivamento. O avivamento do Nordeste não é como o avivamento que aconteceu em Minas. O avivamento do Nordeste não é como o avivamento que aconteceu em São Paulo. Não é como os outros avivamentos que a gente viu. O avivamento do Nordeste é o avivamento da preparação do caminho da volta do Senhor. Maranata, Maranata, Maranata. Vem, ó Senhor Jesus. Deus abençoe. Aleluia.